Uma boa noite, meus irmãos, muita paz. Mais uma vez vamos estudar o Evangelho de Jesus na nossa casa. E hoje iremos iniciar o capítulo 5, que fala da Bem-aventurados os aflitos. Um tema muito interessante das bem-aventuranças que Jesus nos traz para poder a gente ter uma melhor compreensão da vida e do reino dos céus e o que esperam de nós, nosso Pai Celestial. Então vamos elevar o nosso pensamento, o nosso Pai Celestial, nosso amado Mestre Jesus, aos mentores da nossa casa, para ter toda a ajuda desse trabalho de hoje. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, derrama sobre todos nós, Senhor, teus frutos de paz, de harmonia, de equilíbrio, de serenidade. Que possa termos aqui a presença dos nossos guias espirituais, o mentor da nossa casa, nos apoiando, amparando, orientando e trazendo palavras simples, esclarecedoras para nos ajudar nesse estudo. Que a tua luz, que o teu amor permaneça durante todo o trabalho. Que assim seja. Então, nesse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, é muito interessante, porque a gente vai ver muitas coisas que a gente precisa compreender e, na verdade, nós temos uma série de dificuldades. E a doutrina espírita é muito rica nesses esclarecimentos. Vamos ler essa parte e depois a gente vai analisar. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Está contido em Mateus, capítulo 4, versículos 6 e 10. Temos também: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Está em Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Ainda em Lucas: mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Mas ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, o que agora rides, porque gemereis e chorareis. Capítulo 6, versículos 24 e 25, também de Lucas. Então, essas bem-aventuranças que Jesus falou no Sermão da Montanha é de uma profundidade enorme para a gente ter a compreensão. E aí vamos buscar a compreensão. Como é que pode a gente ter essa certeza, né? De bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, bem-aventurados que estão fartos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? E bem-aventurados que padecem perseguição do amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus está ensinando para todos nós que aqui na Terra é um planeta onde nós vamos vivenciar todo esse sofrimento, essas dificuldades, que são provas para nós, mas que o reino de Deus, que é o reino de amor, de justiça, de bondade, aí sim nós seremos recompensados. Então, vamos entender com clareza isso, porque fica muito difícil a gente que está passando fome, dificuldade, né? Sofrimentos, injustiças, acreditar que vamos ter no futuro. Para isso precisamos ter um conhecimento a mais, uma fé a mais,
uma consciência liberta. Que é esse entendimento que a doutrina nos traz de sermos espíritos, sermos eternos, que temporariamente nós estamos vivendo aqui na Terra. Se nós não tivermos essa crença, essa fé, tudo isso não tem muito sentido. Da mesma forma, os que choram, né? Os que estão em dificuldades, que lá no mundo espiritual, no reino dos céus, é que teremos. E ainda fala mais: ai de vós os ricos, porque tendem a vossa consolação no mundo. E se aqui nós estamos fartos, tereis fome, se agora reis, gemereis e chorareis. Então, Jesus separa com clareza o que é da terra e o que é do céu. Então, se nós temos a riqueza, o poder, todas as coisas que permitem termos tudo o que nós desejamos, nós estamos nos saciando, nós estamos ficando fartos com as coisas da terra. Só que quando a gente for para o mundo espiritual, não tem nada disso. Os valores espirituais são outros. Por isso, nós vamos sofrer, quem tiver tido essa atitude, porque perdeu a chance de ter um merecimento de um mundo melhor. Então, esses esclarecimentos de Jesus tem uma riqueza muito grande para nós. Embora, naquela época, pouquíssimas pessoas compreenderam esses ensinamentos. Pouquíssimas, né? Então, vamos agora ver como a doutrina espírita trabalha essas coisas. Então, justiça das aflições. Vamos ler um trecho, depois a gente analisa, né? Então, é o que Kardec comenta no livro do Evangelho, né? As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, um engodo. Ou seja, é importante que todos nós tenhamos a compreensão e a fé e a certeza da vida futura, porque é lá onde vai ser realizado todas as coisas, porque estará num mundo melhor, de maiores valores, os valores do bem, e aí permite que realmente ocorra. Aqui na Terra, devido a ser um mundo de prova e expiação, onde existe muita maldade, muita perversidade, sentimento de ódio, vingança, todas essas coisas ruins, então não permite que o bem floresça. Só vai acontecer quando houver a transformação do nosso planeta Terra. E continua Kardec. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Então é preciso que a gente possa ter a compreensão dessas coisas. Mesmo tendo a consciência, né, de que a vida futura existe, que nós um dia iremos alcançar, mas aí a gente tem essa dificuldade. Por que eu preciso sofrer para ser feliz? Qual a sua utilidade? E essa compreensão, a doutrina vem nos dar muito fácil nesse aspecto, né? Na verdade, nós não precisamos sofrer para ser feliz. Não é isso. Nós precisamos vivenciar as coisas em harmonia com as leis de Deus. E todas as vezes que nós não estamos em harmonia com as leis de Deus, nós vamos sofrer. Então, aquelas pessoas que, através do seu esforço, através da sua dedicação, das suas atitudes, da sua palavra,
tudo que ele faz na sua vida, desde pequenininho vive sempre em harmonia com as leis de Deus, ele não passa por sofrimento. Muito rapidamente vai aprendendo as coisas que é necessário e não sofre as dificuldades. E vai sempre para um mundo de crescimento, de um mundo melhor. Então, tudo o sofrimento é fruto das nossas imperfeições. Como nós ainda estamos aprendizes da vida, então nós somos aprendizes, precisamos ter essa compreensão e nos colocar como aprendiz. Ou seja, nos tornar abertos aos ensinamentos, aos esclarecimentos, que nos ajude a ter uma compreensão das coisas e também a vivenciar de maneira correta e equilibrada, em harmonia com os ensinamentos de Jesus. Então, quando nós fazemos isso, aí a gente vai ver que tudo vai fluindo. Observe, se nós observarmos as nossas vidas, as experiências que nós temos nas diversas situações, todas aquelas vezes em que fomos capazes de agir com calma, com equilíbrio, com serenidade, né? Com atenção, com respeito, benevolência, ou seja, em harmonia com as leis de Deus, tudo flui. Até aquelas pessoas que são, como a gente chama assim, chatas, né? Pessoas horríveis, pessoas que são desagradáveis, pessoas que são exigentes, cobradores, aquela coisa toda, né? Quando a gente está em harmonia, essa nossa energia toca eles e eles já agem diferente para conosco. Já perceberam isso? Então nós podemos vivenciar os mesmos problemas do mundo, porque são oportunidades que nós temos para aprender e desenvolver virtudes e ter atitudes, ação em equilíbrio, em harmonia e paz. E aí a gente vai trilhando um caminho que é mais fácil. É aquele que Jesus dizia, né? Meu fardo, meu jugo é leve e meu fardo é suave. Então passa a ser leve e suave. Todas essas coisas que para a maioria das pessoas que não encara com leveza, com serenidade, é um grande sofrimento, é uma grande dor e muitas vezes acha até insuportável, né? Então, a miséria, na verdade, é fruto das dificuldades que nós temos de vivenciar as leis de Deus. Deus não criou e nem deseja a existência do miserável. Ele deseja que as pessoas tenham humildade, possam ser simples, né? Mas não significa que nesse exercício nós precisamos sofrer, principalmente para ser feliz. Nós temos essa compreensão muito difícil, né? Ser muito dual. É o bem ou o mal, é o feio ou o bonito, é o forte ou o fraco. Ou seja, a gente ainda vive uma vida dual, uma consciência dual aqui no planeta Terra. E não sabe até comparar as coisas. Mas à medida que a gente vai desenvolvendo o raciocínio, vamos aprendendo as leis de amor, a gente vai vendo que a gente pode fazer tudo de uma forma bem suave, bem tranquila, e aí não necessita desse processo de ter que sofrer para ser feliz, tá certo? Então, a felicidade é o objetivo que Deus deseja para todos nós. E interessante é o que todos nós buscamos. Todos nós desejamos ser felizes. Está dentro de nós. Deus colocou isso. E o nosso objetivo é alcançar essa felicidade. Então, o que precisamos é aprender como chegar, aprender como ser feliz, aprender a trilhar um caminho de harmonia e de paz, para que a gente tenha a paz interior e transmita essa paz interior para as pessoas. Aí ele continua, né? Mas sim, tem uma coisa muito interessante aqui que a gente precisaria comentar, né? Estamos passando por situações, né, como ele diz aqui. Alguns nascem na miséria, outros na opulência,
sem nada terem feitos para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Quando a gente vê essas palavras, é uma realidade, né, que nós observamos e vemos as pessoas. Conosco também, né? Então, por que a diferença? Porque alguém nasce com a riqueza, outro nasce na pobreza. Uns se esforçam tanto, não conseguem, e outros, sem nem muito esforço, já adquirem as coisas. Deus seria injusto fazendo isso? Deus faz isso? Veja quantos questionamentos a gente pode repetir sobre os ensinamentos, né? Mas quais são as características de Deus? A gente não vê a Deus, mas a gente conhece pelos seus atributos. Então, Deus é de infinita bondade, infinita justiça, infinita sabedoria. Ele é o Criador de tudo que existe no universo. Mas Ele criou alguma coisa ruim? Não. Por quê? Ele é perfeito. Toda a criação de Deus é perfeita. As suas leis são perfeitas. Então, por que acontece tudo isso? Na verdade, isso é fruto das nossas escolhas. A partir do momento que nós vamos desenvolvendo, vamos crescendo, atingindo algum grau de consciência, aí a gente tem o merecimento de ter o livre-arbítrio dado por Deus. Então, nós vamos ser o Senhor das nossas escolhas. Podemos nos influenciar por muitas coisas, e somos, né? Mas, na verdade, nós escolhemos ser influenciados. Nós aceitamos. Porque aquelas pessoas que não têm o interesse de se influenciar com as coisas, não se influenciam. A gente não consegue mudar o outro. Já observaram isso? Desejamos tanto, né, que nosso pai mude, nossos filhos mudem, e não sei quem mude, né? As outras pessoas mudem. E a gente não consegue. Por quê? Nós não podemos mudar ninguém e todos eles têm o livre-arbítrio, como nós também temos. Então, é a partir do momento das nossas escolhas é que a gente vai conseguindo construir o nosso trabalho, o nosso ser, a nossa mentalidade, o nosso ser espiritual. Então, Deus deseja que todos os seus filhos cresçam e sejam felizes. Mas Ele não tira de nós a responsabilidade de fazer por onde, de realizar o trabalho para você desenvolver a inteligência e desenvolver também as virtudes. Se Ele desse alguma coisa para a gente e não desse para outro, Ele estaria nos privilegiando. Então, Ele não faz isso, porque Ele é infinitamente justo. Então, precisamos ter sempre como referência a bondade de Deus, a justiça de Deus, a sabedoria de Deus, para que a gente possa compreender onde é que estamos nesse mundo, o que é que nós estamos fazendo aqui, por que estamos passando por isso. Então, a miséria ou a opulência são experiências que nós vamos vivenciar para mostrar para Deus se somos capazes de ver, de agir com equilíbrio diante da vida. Se a gente é capaz de aprender as lições que tudo isso dá. Podemos usar para o mal ou para o bem. Nos revoltar ou aceitar. Então, o que Deus deseja é que a gente seja capaz de fazer essas escolhas corretas, em harmonia com as suas leis. E aí, ao invés de eu me revoltar porque estou temporariamente numa dificuldade, que é a vida é a passagem, achar que aquilo é eterno. Então já mudo minha consideração sobre o que é viver. Qual é o meu objetivo na Terra?
Qual é o meu objetivo? Para crescer. E muitos de nós nos iludimos, achamos que há aparências, as coisas materiais, sejam elas as coisas mais importantes. E aí o que é que acontece? Nós nos desviamos das verdadeiras finalidades que nós temos para com Deus, que é o crescimento e buscar ser feliz. A gente vai escolher, como ele falou aqui, né? As pessoas que têm no mundo a sua consolação. Porque tudo que me agrada, que me faz bem, estaria na terra. Eu dedico tudo a isso. Só que isso é uma passagem, temporariamente. Aí quando eu saio daqui, eu não tenho nada de valor que me leve a conseguir algo bom no mundo espiritual. Então, da mesma forma que eu posso nascer na miséria, eu também tenho a prova da opulência. Nasço em berço de ouro, ou consigo riqueza através do esforço do trabalho, e aí eu acho que aquilo eu mereci. E tenho atitudes na minha escolha de livre-arbítrio, de ser egoísta. Ao invés de eu fazer aquilo, multiplicar e ajudar os meus irmãos, que são filhos de Deus também, né? Assim como eu sou filho de Deus, eles também são, eu escolho fazer tudo que eu imagino é bom para mim e não vejo nada que eu possa auxiliar o próximo. E às vezes o meu egoísmo é tão alto, que eu sou capaz de pisar para ser mais rico ainda, destruir os outros para ficar com mais acúmulo de riqueza, ao invés de poder distribuir e ajudar a humanidade a crescer, que é o nosso papel. Cada um na sua parcela, a gente vai trabalhando nisso, né? De se melhorar e desenvolver, para que a gente possa todos nós crescer. Então, essa distribuição, que aqui ele também fala, né? Uma coisa interessante, mas o que menos ainda se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Veja, que questionamento interessante, né? Como a gente pode ver que a doutrina examina, né? Kardec foi muito capaz no sentido de buscar essas indagações e dar umas explicações mais adequadas para a nossa compreensão. Então, realmente, é muito difícil a gente compreender por que os males são tão mal distribuídos. Você vê, às vezes, você demora um pouco, né? Faz uma distribuição, com pouco tempo que você vai ver, já mudou de novo. Aqueles mais sabidos compram do outro, não sei o que, daqui a pouco aqueles que são mais frágeis cedem ou faz mau uso e perdem. Então, mesmo que nós tivéssemos uma condição de tudo igual para todo mundo, com o tempo, pela iniciativa de cada um, pela prudência de cada um ou pela dificuldade que a pessoa tem, nós vamos ter essas diferenças, que é causado pela capacidade de discernir de cada um de nós. Então, não é Deus que define, você vai ser miserável, você vai ser rico. Não é isso. Isso são oportunidades, são provas que nós temos para a gente aprender a fazer um bom uso. E quando a gente sucumbe, vai ocorrer isso que Jesus falou, né? Aqueles que estão fartos sofrerão, terão fome, que eles estão rindo, irão chorar. Porque no plano espiritual nós vamos ter a verdadeira vida, onde a lei de Deus impera. E aí a gente não tem como fugir daquilo que nós somos, daquilo que nós praticamos
para poder realmente se libertar. Então, tudo isso aí, aparentemente, né, essa fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, como ele diz aqui, né, mas não explica essas anomalias, ela não desmente a justiça de Deus. Parece, mas não desmente. Porque, na verdade, aquelas pessoas que falharam nas suas atitudes vão precisar fazer reparação. Eles vão atrasar muito mais a sua caminhada evolutiva. Vão precisar novas e novas reencarnações até ter o merecimento de atingir um mundo melhor. Então, na verdade, Deus é perfeito. Mas como Ele dá o livre-arbítrio a cada um de nós, nós temos a liberdade das escolhas. E as escolhas que nós fazemos vai fazer com que tenhamos os frutos que nós desejamos. Ele continua aqui. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo poderoso, todo justiça e toda bondade, pois sem isso não seria Deus. Interessante, né? E realmente, vejam só, né? Na humanidade, no início, nós tínhamos muitos deuses. Era Deus do fogo, Deus da água, Deus do trovão, Deus disso, Deus da guerra, Deus disso, né? Nós não tínhamos ainda uma compreensão de um Deus único, um Deus todo-poderoso. À medida que nós fomos evoluindo, recebendo ajuda e orientação do mundo espiritual, através dos mensageiros que vieram, foi nos dando esse significado de um Deus único. E aí a gente começou a assimilar, mas tínhamos muita dificuldade de entender como era esse Deus. Tínhamos a ideia que era um Deus poderoso, sim, mas era um terrível, que destruía, que castigava, que fazia isso e ajudava aqueles que ele gostava. Então essa pequena compreensão que nós tínhamos de Deus foi o que nos ensinou Moisés. Nos ensinou isso, Moisés. E ele recebeu os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? E não ter nenhum outro símbolo ou objeto acima de Deus. Então, pedir adoração plena foi o que naquela época aquela população poderia conhecer. Mas veio Jesus e vem ensinar como é esse Pai amoroso. Então ele não mudou o Pai, apenas deu o verdadeiro valor devido à condição de elevação que Jesus já tinha. Então Deus é todo-poderoso, onisciente, onipresente, mas Ele é amoroso e bom. Esse novo conceito de amor que Jesus trouxe ajudou imensamente na transformação. E, na verdade, na época foi um choque muito grande para as pessoas. Amar. Se a regra era olho por olho, dente por dente, como eu posso amar o inimigo? Como é que eu vou perdoar alguém que me fez o mal? Mas Jesus veio dar esse novo Deus, que é como Ele é verdadeiro, como é a essência de Deus. Então nós temos os atributos de Deus, porque a gente não vê Deus, mas sente e sabe tudo o que a gente passa. Então Deus é infinitamente justo, infinitamente sábio, infinitamente bom. Tudo que Ele construiu no universo foi através do amor.
E o seu Filho Jesus veio ensinar o amor para todos nós. E aí a gente vê como é importante essa transformação que Jesus nos trouxe. O amor, o perdão, compreender a verdadeira justiça de Deus. E isso nos permite nós trabalharmos com toda boa vontade e se esforçar para vencer as dificuldades que nós passamos. Então, quando a gente admite a existência de Deus, a gente não pode conceber Ele como uma coisa que não é perfeita. Então, Deus é infinita bondade, todo-poderoso e infinita justiça. Ele é soberanamente bom e justo e não pode agir com parcialidade. Então, todas essas dificuldades que a gente passa, esse sofrimento, não é injustiça de Deus. Ela tem como objetivo a gente crescer, se desenvolver, aprender. A oportunidade da gente trabalhar para fazer o bem. A oportunidade da gente vencer as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. A oportunidade que a gente tem de nos tornar melhores. Então, à medida que a gente vai tendo essas oportunidades e começa a vivenciando, a gente vai passar com serenidade diante da dor, do sofrimento. Então, quantas pessoas já vivenciam isso e demonstram, né, pela serenidade diante da doença, diante das perdas de ente querido, diante das intempéries que ocorrem e não desesperam-se. Rapidamente a pessoa se recupera, passa pelos processos natural, mas rapidamente se recupera. Então é preciso que a gente tenha essa consciência que Deus é esse ser infinitamente sábio, infinitamente justo, que criou todo o universo com o objetivo de a gente, como seus filhos, desenvolver esse crescimento e progresso para todos nós. Então Jesus veio dar esse ensinamento. Hoje, como nós estamos suficientemente mais maduros para compreender melhor as coisas, então vem o Espiritismo e, esclarece por completo. Então são as vozes dos Espíritos que nos trazem ensinamentos. São aqueles seres que já viveram na Terra, já viveram no mundo espiritual, que têm as experiências dos dois lados e que têm o desejo de ajudar, que vêm nos esclarecer. Por isso que o Espiritismo é o terceiro Consolador. É o enviado por Jesus, porque traz os ensinamentos, as orientações para nós entendermos a justiça das aflições. E aí nós podemos cada vez mais ser serenos, equilibrados, pacientes, amorosos e bons, para que a gente utilize essa vida atual como uma oportunidade de crescimento para todos nós. Muita paz para todos. Nesse momento, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, ao nosso amado Mestre Jesus e todos os Espíritos do bem que nos ajudaram nesse momento, por essa oportunidade que tivemos de falar dessa bem-aventurança e de podermos compreender que tudo depende de nós, do nosso esforço, da nossa dedicação, e que se entramos em harmonia com as leis de Deus, tudo se torna mais fácil e o fardo fica leve e nós podemos aprender tudo e ser felizes. Embora aqui na Terra nós vamos ter apenas uma felicidade relativa, porque no reino dos céus é que teremos a felicidade plena. Que assim seja.